o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Quero ler um texto inicial com a igreja em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. E hoje estaremos encerrando esta série de mensagens que nos fala sobre o tema mesmo assim. E nós vimos quantos exemplos bíblicos de pessoas que não receberam aquilo que eles desejavam, mas mesmo assim permaneceram fiéis ao Senhor. Que tiveram o seu pedido rejeitado, mas mesmo assim permaneceram fiéis ao Senhor. Portanto, a intenção dessa noite, nesse encerramento também, é nos fazer ver esse lado do Evangelho que nem sempre estamos abertos ou desejando ouvir. Normalmente se quer ouvir sobre grandes feitos do Senhor, e nós temos visto de pessoas que foram lançadas na fornalha, mesmo sendo fiéis ao Senhor. Nós vimos a palavra do Senhor dizendo: contentai-vos com aquilo que vocês têm. Então a palavra nos ensina, e hoje eu quero ler com você 2 Samuel capítulo 12 e o versículo de número 13. Somente o versículo de número 13 neste momento. Diz assim: então Davi disse: eu pequei contra Deus o Senhor. Vamos falar essa sentença? Eu pequei contra Deus o Senhor. Mais uma vez, por gentileza. Eu pequei contra Deus o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Amém? Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma canção bem antiga. E eu quero fazer uma enquete e ver quem lembra. Há uma canção antiga que diz assim: ó, porque Jesus me ama. Eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Quem lembra? Vocês estão denunciando a idade de vocês, viu? Então vamos cantar essa parte. Lógico que a canção, a letra é grande, mas nós vamos cantar somente esse trechinho para aqueles irmãos mais novos na fé, que não conhecem, né? A canção diz assim, ó: ó, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Você aprendeu? Vamos lá. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Deixando a vergonha de lado, vamos cantar mais uma vez? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém? Olha, nós vemos essa passagem bíblica, que nós vamos fazer a leitura completa, ou pelo menos desse momento, esse trecho que eu separei, e nós vemos que não há razão alguma
para Deus amar a Davi. E se formos sinceros, não haveria ou não há razão alguma para o Senhor nos amar. Por isso essa canção diz: por que o Senhor me ama? Eu não posso explicar. Veja bem, o Senhor me ama porque afinal de contas eu participo do Bom Samaritano, eu dou oferta, dou dízimo. Tudo que você dá, o Senhor que te deu primeiro. O que você faz além? Nada. Então, eu não posso explicar. Eu não posso explicar. Só sei que, por mais que eu faça algo para o Senhor, eu tenho a consciência de que sou eterno devedor. O amor do Senhor foi e vai além de tudo aquilo que podemos imaginar, de tudo aquilo que podemos tentar retribuir, não é? Tem pessoas que gostam de retribuir. Já foi na casa de uma pessoa, aquela pessoa começa a te dar um presente e vai dando outro presente, e diz: chega, irmão, não, mas deixa eu pôr numa sacolinha aqui, né? E começa tentando, diz... Não adianta, se nós tentarmos, por exemplo, fazer isso para o Senhor. Aí eu digo: Senhor, vazio estou, o que eu tenho, meu coração, e olha, o coração do homem é tão enganoso, mas eu te dou. Então eu preciso me entregar totalmente ao Senhor e ainda assim dizer: porque o Senhor me ama, eu não sei. Eu só sei que Ele me ama, eu só sei que Ele te ama. Vamos ler essa passagem bíblica? 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso de número 13. Então Davi disse: eu pequei contra Deus o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Versículo 14. Mas, porque fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficasse doente. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido, então perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Versículo 21. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, eu chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo vir novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está. Porém, ele nunca voltará
para mim. Então Davi consolou a sua esposa Batseba, teve relações com ela e ela deu à luz um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Deus amou o menino. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma leitura tão interessante. Esse texto, para que os irmãos entendam, ele é utilizado, por exemplo, no catolicismo, de uma maneira que nós entendemos ser errada, para falar sobre o purgatório. Quando fala da criança que morreu, e a criança era fruto de um relacionamento de adultério, então se fala do purgatório para que a criança pudesse, então, após certo período, ter salvação. Nós não cremos dessa forma. Uma das razões é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que o Senhor o amava. E Davi disse: eu vou para onde essa criança, meu filho, foi, ele não voltará a mim. Esse texto também é distorcido por alguns céticos, que falam, por que a criança morreu pelo pecado do pai, sendo que em Deuteronômio, nós temos um texto lá em Deuteronômio 24, versículo 16, dizendo que os filhos não morrerão pelo pecado dos pais. E esse texto, ele nos fala sobre não morrer, essa morte, ou a segunda morte que a Bíblia nos fala, que é a separação eterna de Deus. Posto que a criança morreu, mas foi para o Senhor. Uma vez que vocês entenderam esses dois enganos que se é propagado em alguns lugares, então agora que você entende dessa forma, nós podemos meditar nessa passagem bíblica. Essa passagem bíblica, ela fala de um erro, de um pecado, de uma falta tremenda que Davi cometeu. A Bíblia nos fala de que Davi foi alguém ungido pelo Senhor para ser rei de Israel. E assim como eu, acredito que vocês todos devem saber de que a Bíblia não esconde aquilo que de bom o seu povo, o povo de Deus faz, mas também não esconde as suas falhas. Essa semana conversei pelo menos com 2 casais que disseram que gostaria de tornar-se membro na igreja tal, e algumas coisas que aconteceram em outros lugares. Eu não posso, por exemplo, esconder de que em nosso meio temos problemas. Todos os lugares. E a Bíblia mesmo diz que o Senhor não esconde isso, tanto que esse texto que lemos deixa muito claro um erro tremendo que Davi cometeu. A Bíblia nos fala de que esse homem, Davi, havia herdado o trono de Israel. As esposas que eram de Saul, no momento eles tinham a poligamia, ele herdou as esposas de Saul e estava ali. E agora ele enamorou-se de uma mulher que era esposa de um soldado dele, fiel a ele, e que estava em uma guerra. E a Bíblia nos fala de que Davi então planejou a morte do marido para poder ficar com a mulher. E a Bíblia não esconde nada disso. A Bíblia não esconde o erro de Davi. E a Bíblia nos fala então de que Deus enviou um profeta chamado Natã. E esse profeta vem até o rei Davi. E Davi, debaixo daquele engano, debaixo daquele pecado terrível,
da mentira, do adultério, da morte de um soldado, ainda estava reinando como se nada tivesse acontecido. E Natã faz uma visita ao rei Davi, como profeta, e ele conta uma história ao rei Davi. E disse ao rei: Rei, em seu reino, um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, muitas posses, recebeu uma visita de alguém distante, e como ele não quis pegar nenhum das suas ovelhas ou do seu gado, ele foi até a casa de um homem que só tinha uma ovelhinha, que ele alimentava, que ele tratava, que dormia no seu colo. E ele matou aquela ovelha e deu ao visitante. E a Bíblia nos fala que o rei Davi, quando ouviu esse caso sendo relatado, a ira de Davi se acendeu. E porque a ira dele se acendeu, ele já sentenciou, dizendo: tal homem deve morrer, e deve pagar 4 vezes o que ele fez. E a Bíblia também nos fala de que Natã, olhando nos olhos do rei Davi, disse: este homem, Davi, é você. Você é esse homem que o Senhor chamou. Você é o Senhor, esse homem cheio de posses, de riquezas. Tudo você herdou, e se fosse pouco, você me pediria, eu te daria duplicadamente. Porém, você agiu assim com a mulher de Urias, teu soldado. E aí iniciamos a leitura que acabamos de ler. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Quando olhamos para essa passagem, se nós olharmos para esta passagem como se estivéssemos no lugar de Davi, nós diríamos: muito obrigado por seu amor, porque o Senhor me ama. Eu não posso explicar, mas eu sei que o Senhor chama tantos e deseja salvar, e sairíamos cantando feliz. Agora, se nós nos colocássemos no lugar de Urias, que foi morto para que um pecado acontecesse, aí então a situação seria diferente. Aí então viríamos de outra forma e talvez até questionaríamos o amor do Senhor. Quando olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz, nós precisamos entender que o amor do Senhor está para além daquilo que entendemos. Gostaria de pedir para a igreja recitar o versículo de João, capítulo 3 e o versículo 16. Porque amém. Obrigado, irmãos. A primeira mensagem que extraio dessa passagem bíblica e quero falar aos irmãos é quando nós olhamos para Davi, nesse momento, no versículo 13, Davi dizendo: eu pequei. Como é difícil encontrarmos pessoas reconhecendo os seus próprios erros. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, João Batista falando. Mateus capítulo 3, versículo 2. O início do ministério de João Batista, ele inicia com a seguinte mensagem: arrependam-se de seus pecados, porque o reino do céu está perto. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependimento, mudança de atitude, mudança de mentalidade, mudança de vida.
Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Mateus capítulo 4, versículo 17. Bem próximo aonde você está. Você estava em Mateus 3, agora é o 4, versículo 17. Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar. E a pregação de Jesus era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que eu e você precisamos, meus irmãos, é reconhecer os nossos pecados. Quais são os seus pecados? Gostaria que nesse momento você trouxesse à mente eles. Quais são os pecados que têm tentado te afastar da comunhão com o Senhor? Ao lembrar dos seus pecados, lembre-se de 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, Davi fez confissão dos seus pecados. Davi foi aquele que reconheceu os seus pecados. E nessa noite eu quero dizer para você: não demore em reconhecer os teus pecados. A graça salvadora do Senhor, ela é eficaz quando nós reconhecemos os nossos pecados. Quando não entendemos que temos pecado, nós podemos continuar vivendo do jeito que vivemos. Agora, quando eu entendo que tenho pecado, e o meu pecado me afasta do Senhor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu entendo que a recompensa pelo meu pecado é a morte, é a separação eterna do Senhor, eu preciso fazer como Davi, o rei, que ele disse: pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Interessante que havia uma consciência daquilo que ele havia feito, da atitude que ele havia tomado. E para que você tenha certeza da consciência que Davi tinha, nesse momento que ele foi confrontado pelo profeta Natã, nesse momento ele escreveu o Salmo de número 51. E eu quero pedir para você encontrar na sua Bíblia o Salmo de número 51. Veja a oração que o rei Davi fez através desse salmo. Esse salmo que é uma música, é uma canção de lamento de Davi. Por quê? Porque ele sabia exatamente o que ele havia feito, qual era o pecado que ele havia cometido. Então, quando você lê o Salmo 51, saiba que foi o resultado de um engano, de uma confissão, de um arrependimento por um pecado que Davi tinha cometido. Olha como Davi começa: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades. Olha, ele sabia que ele havia cometido muitas maldades. Purifica-me, limpa, porque eu estou sujo. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Versículo 3. Pois eu conheço bem os meus erros. Olha, eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Versículo 5.
De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Olha a oração de Davi. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de que animais sejam queimados como oferta. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e os touros novos serão oferecidos no teu altar. Esta foi a oração que Davi fez. Esse foi o salmo que Davi compôs. No momento de angústia, no momento em que ele sabia o que ele estava vivendo, o que a esposa, agora a esposa dele, porque Urias já havia morrido, estava vivendo, e o que estaria por acontecer com a criança. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Limpa-me, Senhor. Me purifica, Senhor. Tira de mim essa vontade dupla, que ora te serve, ora está no pecado. O sacrifício que o Senhor quer é um coração obediente. Dá-me esse coração, dá-me sabedoria, Senhor. Esta foi a confissão de Davi. Qual é a sua confissão? Quais pecados você hoje reconhece que você pode chegar ao Senhor dizendo: Senhor, pequei contra ti? Quais são os pecados que hoje você pode enumerá-los e dizer ao Senhor? Porque Davi, ele disse: dos meus pecados. Ele sabia que eram vários os pecados que ele tinha cometido. Não se demore, meu irmão. Não se demore, minha irmã. Não se demore, meu amigo, minha amiga, em reconhecer os pecados. Porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. O Senhor tem perdão para você. O Senhor deseja te purificar. Fazer como João Batista, quando ele olhou para Jesus, iniciando o ministério, ele olha para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou os meus pecados. Ele me ama. Ele me perdoou. Você pode dizer isso? Você tem confessado os teus pecados ao Senhor? Ou você tem tentado enganar? Sabe quanto tempo, ao menos, Davi sustentou o pecado?
ao menos 6 meses. Desde a morte de Urias, desde que ele mandou matar Urias, colocando Urias na guerra e dizendo: quando a guerra estiver forte, deixem que ele fique sozinho, para que seja morto. Olha a frieza, olha a maldade. Desde desta carta que ele enviou pela morte de Urias, até esse momento, mais de 6 meses haviam se passado. E sabe de uma coisa? Ele reconheceu que ele já não tinha mais a alegria que antes ele tinha. Ele achou que tudo o que ele precisava ele teria naquele relacionamento. E agora ele estava com aquele relacionamento com a mulher, porém ele estava triste. E a Bíblia diz que a pele dele estava se chegando nos seus ossos, e ele sentia dor, e ele chorava, e ele gemia, porque é isso que o pecado faz. O pecado corrói, o pecado tenta destruir. Portanto, o primeiro ponto da mensagem é exatamente isso: confissão. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não mais ocultei. Disse ao Senhor: confessarei ao Senhor os meus pecados. Eu quero estimular a igreja do Senhor a que você reconheça os seus pecados, a que você chegue na presença do Senhor como alguém que sabe de que de Deus você nada pode esconder. Ele te conhece. Ele te conhece e espera o momento de você dizer: eu me rendo, Senhor. Eu confesso, Senhor. Eu tenho te entristecido, Senhor. Eu tenho te desobedecido, Senhor. Eu sei aonde eu tenho pecado. Eu sei quais são as áreas. Aqui estão, Senhor. Eu pequei contra ti. De bate pronto, o profeta Natan disse: também o Senhor te perdoou. Quem confessa o pecado alcança misericórdia. Agora, aquele que encobre as suas transgressões nunca vai bem na sua vida, nunca prospera. Confesse ao Senhor os teus pecados. Amém? Amém mesmo? Confessei-te o meu pecado. A partir do versículo 15 de 2 Samuel, a leitura base que estamos fazendo, a partir do versículo 15 até o versículo 19, nós encontramos o resultado, a consequência do pecado. Meus irmãos, precisamos ter em mente uma coisa. Uma coisa é o perdão dos pecados, a outra coisa é a consequência dos pecados. Uma pessoa que comete o pecado e confessa, ele alcança o perdão, mas pecados têm consequência. Uma pessoa, por exemplo, que passou a vida toda bebendo bebida alcoólica e bebendo muito, rejeitando a palavra do Senhor, se opondo à palavra do Senhor, o dia que essa pessoa, se essa pessoa vier reconhecer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela poderá ter o perdão de seus pecados e ter salvação. Mas ainda assim é possível que ela venha enfrentar problema no fígado, devido a todo aquele tempo que ela bebeu. Ah, pastor, mas Deus não pode curar? Pode. Ele pode curar. Mas eu quero que você leia comigo para você também chegar às suas conclusões na palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 25 e 26. Lucas 4, 25 e 26. Lucas capítulo 4, versículo 25 diz assim: eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva
que morava em Sarepta, perto de Sidom. Quem conhece essa passagem bíblica sabe desse período de seca, em que essa mulher viúva de Sarepta estava para morrer, o seu filho também morreria, e Deus enviou o profeta em direção a essa mulher. Mas a Bíblia diz, muitas outras viúvas existiam, mas Deus enviou a esta mulher. Isso nos mostra que Deus, Ele é soberano. Na escola de princípios, a pastora ensina isso, sobre a soberania de Deus. Isso é um dos princípios, não é? Deus, Ele é soberano, e em sua soberania Ele age da maneira que Ele deseja. Ele é o Senhor. Então, existe perdão quando a pessoa usa-se da glutonaria, mas tem consequência quando se come muito torresmo. Quem está no grupo sabe disso. O cidadão postou que estava comendo torresmo, né? Consequência. É uma bênção, né? Nós precisamos entender, irmãos, que uma coisa é o perdão, a outra coisa é a consequência, que muitas vezes é, sabe o quê? Disciplina. É a disciplina do Senhor em nossas vidas, está ali. Toda consequência pelo pecado não é um castigo, mas é uma disciplina, uma correção, para que possamos então aprender. Precisamos aprender com os nossos erros, ou com a consequência de nossos erros. Hebreus capítulo 12 nos fala sobre isso. Qual é o filho que o pai não corrige? Um filho sem correção não é filho, porque todo filho é corrigido pelo pai. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, também fala isso, dizendo, não fique irado quando você é corrigido pelo Senhor. Davi reconheceu o seu pecado, porém aquela criança era fruto do pecado, e o Senhor estava ensinando para ele, o Senhor está ensinando para nós, que pecado tem também suas consequências. A pessoa que saiu falando mal, ela pode alcançar perdão depois da pessoa que ele falou mal? Pode, mas tem a consequência. As pessoas que estavam próximas verão, ué, você não estava falando mal? Pois é, verdade. Eu pequei. Pequei contra o Senhor. Pequei também contra aquela pessoa. Eu falei o que não devia. É preciso. Isso faz parte da disciplina. Do contrário, a pessoa não aprende. Uma criança que tem atitude errada e o pai não corrige, amanhã a atitude errada será ampliada, porque não houve correção. A criança teve uma atitude errada, os pais sabem que a criança não deveria ter feito aquilo, mas deixam passar. Amanhã vai repetir e vai aumentar. Então nós precisamos entender, pecado tem consequência. Davi entendeu isso. Nós precisamos entender isso na palavra do Senhor. Nos versículos 20 a 25 de 2 Samuel, que nós estamos vendo, né? Capítulo 12. Os versículos 20 a 25 nos fala do recomeço de Davi. Quero ler agora pelo menos o versículo 23, porque já são 9 horas. O versículo 23 diz assim: mas agora que está morto o filho, a criança, por que jejuaria? Será que eu poderia fazê-lo vir novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Davi, você leu essa passagem, você ouviu a leitura dessa passagem,
sabe que quando ele recebeu o diagnóstico, quando ele recebeu a sentença da criança, ele parou de comer, para dormir ele se jogou no chão, ele não foi para a cama, ele chorava, ele jejuava, ele clamava ao Senhor. Quando a criança morreu, a Bíblia diz que ele se levantou, é tempo de recomeçar. É tempo de uma nova história na minha vida. Quando o profeta veio e falou comigo, ele disse: também o Senhor te perdoou. O Senhor me perdoou. Eu preciso recomeçar. Um dia eu irei me reencontrar com essa criança. Isso também é consolo para nós. Nós já aprendemos isso esses dias, né? Um dia nós veremos novamente todos os nossos queridos que já foram para o Senhor antes de nós. Foi isso que o Davi falou. Eu irei para onde essa criança está, porém ela não voltará a mim. Ele estava sendo consolado naquele momento. A Bíblia nos fala também que ele vai em direção a Batseba, que agora então sua esposa, que também é consolada pelo Senhor. Ele vai primeiro à casa do Senhor, ele faz um culto ao Senhor de gratidão, e agora vai em direção à sua esposa, e por bondade, por misericórdia do Senhor, a esposa dele agora engravida. E esses versículos falam pelo menos 9 meses de história, porque fala de que a mulher concebeu, deu à luz a um filho, e fala que esse filho se chamou Salomão, sabedoria de Deus. Cada vez que Davi olhava para Salomão, eu imagino que ele lembrava: o Senhor me perdoou. Cada vez que Batseba olhava para aquela criança, sabia: essa criança é fruto do perdão do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor. Porque um dia alguém decidiu reconhecer o seu pecado, confessar o seu pecado. Um dia alguém decidiu fazer isso, confessar. Se você estiver disposto, eu quero te dar a oportunidade nesse momento, para você confessar ao Senhor os teus pecados. Para você confessar ao Senhor os teus pecados. Aprendemos que Davi confessou, algumas consequências ele teve na sua vida, porém ele alcançou a graça do Senhor, porém ele alcançou o perdão do Senhor. O Senhor sabia que Davi ainda iria pecar. O Senhor sabe que, infelizmente, eu e você ainda iremos pecar.